Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja no teu coração. Seja muito bem-vindo e bem-vinda nesse momento. Hoje vamos fazer a reflexão do estudo da Palavra de Deus. Então você já é convidado a estar comigo hoje. Vamos estudar a Palavra de Deus nesse caminho da Palavra de Deus. Luz para os nossos passos é a Palavra de Deus, não é mesmo? Então já fica aí, se inscreva no canal, dá aquele teu joinha e compartilha esse vídeo e faça também o seu comentário. Pois bem, hoje vamos falar sobre Mateus, nesse estudo da Palavra de Deus. Mateus, do capítulo 15 ao versículo 1 ao 20. Então, se você tiver nesse momento sua Bíblia, não tiver, vamos aqui fazer esse estudo da Palavra de Deus. Vamos reler que é a Palavra de Deus. Primeiramente, vamos pedir ao Senhor que Ele venha sobre nós, dando sabedoria, dando inteligência para que nós possamos entender a Palavra de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pegamos aqui o capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Como é o estudo da palavra, vamos aqui reler o contexto. Tem como o título Os Fariseus e Suas Tradições. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e disseram: por que transgrides teus discípulos a tradução dos antigos? Nem mesmo lava as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e vós, por que violas os preceitos de Deus? Por causa de vossa tradução? Deus disse: honrar teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar, seja pai ou sua mãe, será castigado de morte. Mas vós dizeis: aquele que disser ao seu pai ou à sua mãe, aquele que como eu vos teria dito ou assistir, já oferecer a Deus. Esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seu pai. Assim, por causa de vossa tradução, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão e oculto que me presta, porque ensina preceitos. Depois reúnes os assistentes e disse-lhe: ouviu e compreendei, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que dele sai. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram-se deles os discípulos e disseram-lhes: sabeis que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-vos, são os cegos que guiam os cegos. Ora, se o cego conduz a outro, tomarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse: explicai-nos essa parábola. Jesus respondeu: sois também vós de tão pouco compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançada no lugar secreto? Ao contrário, aquele que sai da boca provém do coração, e isso é que mancha o homem. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos,
o falso testemunho e as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Palavra da salvação, ora a vós, Senhor. Veja só, nesse contexto, a palavra aqui, Jesus está com os fariseus. Fazendo aqui um contexto da palavra, qual a acusação realmente que os fariseus fazem a Jesus e aos seus discípulos desta vez? A acusação aqui é que eles acusam Jesus, porque Jesus vai almoçar, não lava as mãos. Jesus aqui apresenta uma oportunidade para ensinar algumas coisas sobre a mentalidade do Evangelho. Qual é essa oportunidade que Jesus ensina aqui? A oportunidade que Jesus está ensinando aqui, ele fala da prática da ofensa a Deus pela palavra. Entendeu? O bem que se viria para sustentar os pais na velhice, ou seja, Jesus diz, no versículo 3, ele vai dizer que assim viola o preceito de Deus por causa da sua tradição, inventando, portanto, os valores. Os fariseus, por causa da sua tradição, pugnavam o povo. Qual era o preceito bíblico? Ou seja, qual é o preceito bíblico que os fariseus violavam por causa da tradição? Ou seja, ele diz aqui, aquele que disse ao seu pai que a sua mãe, ou aquele que com quem come poderia manchar a si mesmo. Ou seja, o que torna o homem puro. Jesus vai dizer o que torna o homem puro, na verdade. O que torna o homem puro, justamente aqui, são os maus pensamentos. São aqueles maus pensamentos que são os homicídios, os adultérios, as mais justamente impurezas, os maus frutos. Ele diz, por os frutos conhecereis a árvore, por a árvore conhecereis os frutos, aquele que dão testemunho, ou seja, os demais, os que mancham o homem, é isso, é o quê? O que mancha os homens são aquele que tem um coração de pensamento de homicídios, de adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias. São que mancham. Mais adiante, os fariseus tinham medo de se tornar impuros, de alimentar-se sem antes lavar bem os utensílios, os pratos, as colheres, as mãos. E as mãos também, aqui era para eles uma forma de contaminação, uma impureza espiritual. De modo que era forte a impureza tocada num cadáver, por exemplo, como comer certos animais, tocar numa mulher na época da menstruação, etc. Então, tudo isso os fariseus, para os judeus legalistas, e assim eram os fariseus. Ou seja, ter qualquer tipo de contato com os pagãos era igualmente considerado condenável. E aqui era uma fonte de contaminação, a menos que estes estrangeiros que assim fizessem, pudesse ali se cuidar e se dispusesse a seguir a lei. A gente também vemos aqui em Mateus, no capítulo 15, o versículo 21, vai ser muito claro. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. Lá no versículo 28 vai dizer: disse-lhe então Jesus:
ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. Na mesma hora, a sua filha ficou curada. Ou seja, nesse contexto aqui, que Jesus quer responder, porque Jesus não atendeu logo a prece daquela mulher. Ou seja, que é a história, justamente, nesse contexto, nesse versículo aqui, do versículo 21 ao 28, é a história da fé manifestada por uma pagã. Certo? Então, esse estudo bíblico nos relata aqui, porque não tinha vindo somente para as ovelhas pedidas da casa de Israel. Não. Jesus só não veio para as ovelhas pedidas da casa de Israel. Porque tinha ele, porque desejava dar um ensinamento aos discípulos sobre a compaixão, sobre a fé. Então essa era a conduta de Jesus. Ou seja, qual foram aqui as características da fé cananeia que Jesus fez, ele elogiou e dela pôs para curar a menina. Eu vou ler essa parte para você. Então, aqui está no capítulo 15, a história da pagã, da fé manifestada através da pagã, é do versículo 15, ou seja, do capítulo 15 de Mateus ao versículo 21 ao 28. Diz o seguinte: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: dependa dessa mulher, manda ela embora. Ela não persegue com seus gritos, ela está sempre perseguindo com o grito. Não, tu não vê? Jesus respondeu-se: não fui enviado senão as ovelhas pedidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém julgar aos cachorros pães dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos são menos comem as migalhas que caem da mesa de seu dono. Disse. Então Jesus disse à mulher: ó mulher, grande é a tua fé, sejas nesse momento curada e liberta. Esse é o contexto desse evangelho, ou seja, desse estudo bíblico. Aqui Jesus está falando a característica dessa cananeia, ou seja, dessa mulher que era pagã e ouviu e se proclamou, se ajoelhou diante do Senhor para a cura da sua filha. Aqui há uma existência da mulher. Os fatos pela fé, a mulher entende que a misericórdia de Deus estenderia a salvação a todos os povos, como extensão da salvação trazida a Israel. Ela ter sido humilhada pelos discípulos, que ela queria afastar. De fato, os discípulos queriam afastar ela de Jesus. Vamos ler agora, novamente, o capítulo 15, do versículo 29 a 39, ele vai dizer novamente, versículo 39 diz o seguinte: Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia, subiu a uma colina e sentou-se ali. Lá no versículo 39 vai dizer o seguinte: Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magadá. Aqui está contando-se a história, o contexto da multiplicação dos pães, onde tinha milhares, mais de 5.000 povo ali ouvindo Jesus. Era tarde,
Mas imediatamente Jesus disse, olha, é o seguinte, esse povo está aqui muitas horas e estão com fome, não é verdade? Isso Jesus falando para os discípulos. O que foi que aconteceu? O discípulo disse, olha, o discípulo falou para Jesus, nós temos assim, aqui um pedaço, 5 pedacinhos de pães e um peixe. Melhor que o Senhor despece, manda embora essa povo, porque aqui que nós temos não vai dar para ele. Mas Jesus ordenou, não, eu vou multiplicar os pães. Então nesse contexto aqui, vamos reler o versículo 33, que vai dizer o seguinte: disseram-se os discípulos, de maneira procurássemos nesse lugar deserto. Ou seja, disseram-se os discípulos, de que maneira procuramos nesse lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Ou seja, quem foi que percebeu? Percebeu que os discípulos existiam em agir por sua própria força e não pela fé? Vamos reler o versículo 32 do capítulo 15. O versículo 32 diz o seguinte: Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse: tende piedade desta multidão, eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Nesse contexto aqui, no versículo que Jesus aqui ora com ele. Veja só, imagine-se aqui a cena, aquela multidão que se encontrava com Jesus, mas Jesus teve compaixão delas, ou seja, orando aqui pedindo fé. Então, o que você deve fazer nesse momento? Orar, pedindo, suplicando a fé, orando com sua fé. O que você vai além, o que você ainda tem dúvida sobre isso. Ou seja, lança-se ao mar, sem medo. Você deve fazer isso, entende? Assim como o fariseu pergunta aqui a Jesus, por que tu lava as mãos? Ou seja, tu não lava as mãos, na verdade, para ter a refeição. Assim como essa mulher cananeia lançou-se diante dos pés de Jesus e não teve medo. Então Jesus está dizendo para mim e para você, lance-se ao mar, tenha coragem, vá a fundo. Qual é essa razão? Que você deve tirar aqui é sobre a sua fé. Como está a sua fé? Você tem que desembostar dela, você tem que... Entende? Então é a fé verdadeira em Jesus Cristo que você tem que não ter medo, sem medo algum. Amém? Então, esse foi o estudo bíblico de hoje. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo, esse estudo da Palavra de Deus. Faça a sua inscrição no canal e faça o seu comentário. Deus abençoe e um bom estudo. Bye bye.